A Rússia vai conquistar uma vitória militar. É a única forma disso acontecer. Não vai haver um acordo negociado. A única negociação possível vai ser se Volodymyr Zelensky vai conseguir sair da Ucrânia com vida e encontrar refúgio em outro país, ou se ele vai ser morto nesse processo. Olá, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Eu sou a Lena Petrova e este é mais um episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje tenho o prazer de receber o Larry Johnson. O Larry é ex-analista da CIA e também foi funcionário do Departamento de Estado, com foco em contra-terrorismo, operações de inteligência e política externa dos Estados Unidos. E o Larry mantém um Substack e um blog excelentes, o Sonar21.com, que vale muito a pena ler. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Não deixem de conferir e se inscrever. Larry, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Olha, Lena, eu agradeço pelo convite uma vez. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, você acha? Só um pouquinho, né? Eu sei que tá difícil acompanhar tudo isso. E claro, ultimamente o foco principal tem sido a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. A guerra por procuração contra a Rússia, via Ucrânia, acabou ficando meio em segundo plano, mas não dá nenhum sinal de que vai acabar. As negociações entre os Estados Unidos e a Rússia foram praticamente colocadas em pausa, com novos ataques de drones em território russo, vindos dos países bálticos, o que indica uma possível escalada e também a possibilidade de um confronto direto entre a OTAN e a Rússia. Larry, primeiro vamos definir o tom. Qual é a sua percepção sobre o estado atual das negociações entre os Estados Unidos e a Rússia? Os Estados Unidos ainda não estão ouvindo o que a Rússia vem dizendo. O Putin deixou muito claro, no dia 14 de junho de 2024, quais eram as exigências da Rússia. E não era algo do tipo, aqui estão alguns pontos para a gente conversar e ver se chega a um acordo. Eram exigências inegociáveis. A primeira é que o Ocidente deve reconhecer Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk como membros permanentes da República Russa. Agora, junto com a Crimeia, tudo isso faz parte da Rússia. Isso não vai voltar atrás. Não há negociação sobre isso. Eles não vão dizer, bom, vamos parar no meio de Zaporizhia e deixar a outra metade para a Ucrânia. Não. Isso agora é parte permanente da Rússia. A OTAN tem que sair. Chegou a hora de acabar com isso. O que aconteceu agora, e estamos chegando ao segundo aniversário daquele anúncio, é que o Sergei Lavrov declarou, na semana passada, que a Rússia agora está em guerra com a OTAN. Eu tive a sorte de encontrar o Sergei 2 vezes, sentar com ele e ter uma conversa longa, junto com o juiz Napolitano e o Mário Naufal, nós 3. O ministro Lavrov escolhe muito bem as palavras. Ele é um diplomata muito inteligente e experiente. Ele não é, sabe, como um sujeito bêbado num bar, dizendo qualquer coisa, tipo, vamos entrar em guerra com eles. Não, não é isso. Então, quando ele disse aquilo, ele quis dizer, certo, agora entramos em um novo território. E ele não teria dito isso sem a total aprovação e o apoio de Vladimir Putin. Então houve uma mudança. Basicamente, a Rússia está em guerra com os Estados Unidos por meio da OTAN e agora está pronta para se defender, já que esses ataques têm aumentado, os ataques com drones contra a infraestrutura russa e contra cidadãos russos. Por isso, a chance de essa guerra se expandir para o território europeu é bem alta. E eu acho que esse foi um dos pontos que Putin quis deixar claro por Trump hoje, garantindo que ele entendesse que a Rússia não está brincando. A Rússia não faz ameaças vazias. A Rússia diz o que vai fazer e depois faz. Não é uma tática de negociação. E sabe, o Ocidente gosta de criticar e dizer, a Rússia não é nada, está em desordem, a economia está desmoronando, o exército é péssimo, olha como estão lentos.
Olha, eles derrotaram os nazistas em 4 anos e não conseguiram conquistar a Ucrânia. Bom, sim, quando você conduz operações militares de um jeito diferente, como uma operação militar especial, tentando reduzir ao máximo as próprias baixas e também as civis, é claro que você não vai sair atropelando e destruindo o país inteiro. Pode ser que estejamos chegando a uma mudança nessa doutrina. E a gente vai ver, acho que ao longo do verão, uma aceleração enorme na ofensiva russa. Eles têm avançado de forma constante por toda a linha de frente, do norte, em Sumy, até Kharkiv, descendo por Luhansk. Luhansk já foi completamente libertada. Em Donetsk, cerca de 15% do território ainda está sob controle da Ucrânia. E eu acredito que até agosto, ou talvez antes, a Rússia vai ter expulsado as forças ucranianas dali. A partir desse ponto, a guerra vai entrar numa fase final, porque a Ucrânia simplesmente não tem pessoal nem recursos para sustentar isso. O mais interessante é observar como o Ocidente não presta atenção no que os russos dizem. A gente vê o mesmo fenômeno se repetindo em relação ao Irã. O Irã, de novo, não está brincando e também não está tentando enganar o Ocidente com palavras. Eles são bem diretos sobre qual é a posição deles. E assim como o discurso do Putin no dia 14 de junho, aquele documento de 10 pontos que os iranianos entregaram ao Ocidente por meio do Paquistão há mais ou menos 3 semanas, foi muito claro. Não é algo do tipo, as sanções precisam ser suspensas, como um ponto de negociação. Não. O Irã não está dizendo, vamos negociar quando as sanções podem ser suspensas. Eles querem que as sanções acabem agora. Querem que os ativos sejam liberados agora e vão insistir no fechamento das bases militares dos Estados Unidos. Lá, eles têm uma certa flexibilidade, porque os iranianos podem fechar aquelas bases por conta própria, atingindo-as com mísseis em vez de destruí-las completamente. Ou então, os Estados Unidos podem decidir sair por vontade própria. Mas de um jeito ou de outro, os Estados Unidos vão deixar essas bases. Esse é, mais uma vez, um ponto inegociável para o Irã. E o Ocidente continua ignorando o que o Irã diz, criando todo tipo de narrativa fictícia. Como vimos nos primeiros dias da chamada Operação Militar Especial. Você lembra do fantasma de Kiev? Aquele piloto que supostamente derrubou metade da Força Aérea Russa, ou algo assim. No fim, descobriu-se que era só um videogame. Mesmo assim, eles seguiram com aquela história. E agora estamos vendo o mesmo tipo de coisa em relação à Rússia. Sobre o Irã, dizem pra gente, a liderança iraniana está em caos. Ninguém está no comando. Os linha dura estão brigando com os mais moderados. Então eu fui investigar e olha, não precisei ter acesso à informação confidencial para descobrir que o mais velho do grupo é o Pezeshkian, o presidente, 71 anos. Ele tem a minha idade. O mais novo é o Ayatollah Mojtaba Khamenei, tem 56. Mas entre eles, tem o Arakchi, que é o ministro das Relações Exteriores, o Galibaf, que é o presidente do parlamento, e o chefe da Guarda Revolucionária. Mas os 5 têm em comum. Durante a Guerra do Iraque, de 1980 até 88, todos eles lutaram e serviram sob o comando da Guarda Revolucionária Islâmica. O Pezeshkian chegou a entrar no exército regular, mas era médico, e todo o trabalho dele como médico foi em apoio à Guarda Revolucionária. Já os outros eram membros de fato da Guarda. O Mojtaba, por exemplo, entrou em 1987, com 17 anos, e chegou a lutar em 4 grandes batalhas. O que eu quero destacar com isso é que esses caras compartilham uma visão de geração. Eles lutaram juntos numa guerra existencial. Talvez não tenham servido nas mesmas unidades, mas lutaram pela mesma causa. E essa guerra moldou todos eles, do mesmo jeito que, como você certamente já viu na sua família, a Grande Guerra Patriótica moldou o povo russo. Como é que isso influencia a forma como os russos veem o mundo?
Eu estava com o juiz Napolitano. Foi quando a gente foi entrevistar o ministro das Relações Exteriores, Lavrov. Isso foi em março de 2024, não foi? Um dia a gente fez uma visita a uma escola que um dos bilionários da Rússia, o Konstantin Malofev, tinha construído. É uma escola impressionante. Então estávamos ali almoçando e na mesa estavam o Malofev, o diretor da escola, um ex-membro da KGB, que trabalhou como diplomata no Oriente Médio, e mais uma pessoa. Basicamente, tínhamos 5 russos sentados à nossa frente. E aí surgiu o assunto da guerra patriótica. Eu perguntei, quantos de vocês tiveram um parente que morreu ou ficou ferido nessa guerra? As 5 mãos se levantaram, todas. Aí eu disse para o juiz, pergunta isso para mim e para você. Nenhuma mão se levanta. Porque os Estados Unidos perderam pouquíssimas pessoas naquela guerra. A Rússia pagou um preço enorme em sangue. E da mesma forma, se a gente pensar bem, os iranianos perderam 200 mil pessoas naquela guerra. E foi uma guerra que basicamente foi financiada pelos Estados Unidos, usando o Iraque como intermediário. Isso marcou toda uma geração. Agora, 40 anos depois daquela guerra que os formou ainda jovens, eles se veem diante de outro ataque vindo de um inimigo externo. Eles não estão divididos de jeito nenhum, estão unidos, porque sabem o que está em jogo. Já passaram por isso. Já viveram isso. E é aí que o Ocidente comete um erro gravíssimo, subestimar a determinação deles e o impacto que aquela guerra anterior teve na forma como eles enxergam o mundo hoje. Com certeza. E claro, ao tocar na questão da guerra com o Irã, vale lembrar que sim, Saddam Hussein foi usado na prática como um intermediário e que os Estados Unidos forneceram armas químicas. As consequências desses ataques ainda são sentidas por muita gente que foi exposta a eles naquela época, especialmente pela geração mais velha. Então, é importante levar isso em conta quando a gente analisa o que está acontecendo hoje no Oriente Médio. Ainda há pessoas que sofrem por causa daquela guerra e do que os Estados Unidos fizeram com elas naquele período. E esse é um fator muito importante na forma como elas enxergam o que a política externa americana realmente representa e o que ela significa para elas como nação. Como você mencionou, a Segunda Guerra Mundial atingiu praticamente todas as famílias na Rússia e também na Ucrânia. Acho que seria difícil encontrar uma única família que não tenha perdido alguém querido durante a guerra. Certo. Agora, olhando para o que o regime de Zelensky está fazendo, quando basicamente diz que os neonazistas são os novos heróis da Ucrânia, os mesmos neonazistas que apoiaram Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, na Ucrânia Ocidental, isso é uma política absolutamente vergonhosa, uma atitude vergonhosa e uma falta de respeito com os soldados ucranianos que lutaram e morreram como parte do Exército Vermelho. Então, fico feliz que você tenha mencionado isso, porque é um ponto muito importante para entender tanto a Rússia quanto o Irã. Como você disse na semana passada, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que a União Europeia está se mobilizando para um confronto militar direto com a Rússia. E vindo de Lavrov, essa é uma declaração muito incomum e direta. Mas, diante da completa militarização da Europa, Lavrov finalmente chamou as coisas pelo nome. Em uma publicação recente no Substack, você escreveu, eu vou citar aqui para os nossos espectadores, você escreveu que a Ucrânia está sendo usada como um ariete para enfraquecer a Rússia e dar à Europa o tempo de que precisa para rearmar totalmente sua base industrial nos próximos anos. Larry, o governo Trump está envolvido nisso? Faz parte do plano? Sim. Sim, é. Não, os Estados Unidos estão envolvidos nisso. Mas o plano não está dando muito certo, porque os europeus são o que são. Primeiro, eles não formam um corpo unido. Os interesses nacionais, como acontece em praticamente todo o país, normalmente vêm antes dos interesses da União Europeia como um todo. A União Europeia é uma criação artificial.
E, na verdade, há fissuras profundas dentro dela. E, além disso, agora é que a parte econômica vai começar a pesar. Até aqui, eles estavam dispostos a mandar dinheiro para a Ucrânia, e boa parte desse dinheiro foi desviada ou roubada pelo Zelensky e pelo grupo dele. Mas o caos econômico que está começando a atingir a Europa, com o preço da gasolina lá em cima, o diesel também, combustível de aviação escasso, companhias aéreas como a Lufthansa cortando 20 mil voos, isso tudo está mudando o cenário. Airlines like Lufthansa cutting 20,000 flights. That's not going to be the only one. Essa não vai ser a única. As principais companhias aéreas da Europa vão reduzir o número de voos. E quando você reduz os voos, isso significa que menos pessoas estão viajando para outras cidades. Isso quer dizer que menos gente está ficando em hotéis, menos gente está comendo em restaurantes, menos gente está pegando táxi ou transporte público. Então a economia começa a encolher. É como um balão esvaziando. A questão é, esse balão vai esvaziar completamente ou só pela metade? Eu acho que corremos o risco de ver um esvaziamento total. E aí voltamos àquela conversa. Eles podem falar bonito sobre, vamos fortalecer nosso poder militar. Com o quê? Eles não têm dinheiro para isso. E pode ser que no fim das contas a gente veja uma massa de pessoas desesperadas. Jovens, principalmente homens, sem emprego, sem trabalho nenhum. Então sim, muitos acabam entrando nas Forças Armadas, onde pelo menos tem 3 refeições por dia e um lugar para dormir. Nesse sentido, existe esse risco, uma militarização provocada por uma depressão econômica. Mas a Europa em si não tem uma estrutura militar coerente. E por isso, estaria em desvantagem se tivesse que enfrentar a Rússia. Só que a Rússia já deixou bem claro que não vai ficar parada esperando essa ameaça crescer e depois ser atacada, como aconteceu, por exemplo, em 1940, pela Alemanha. Eles não vão repetir esse erro. Então, o que a gente está vendo aqui é, na verdade, o colapso da Europa. Because, look back into the 19th century, going into the early days of the 20th century, Europe was really sort of a world center for industry, for banking and finance, for science, with physics. Some of the biggest advances in physics were made in Europe. It was really a center for both culture. And then they got into World War I, and that's when Europe began to implode. And that's when the UK in particular began to lose its hold on its, where the sun never set on the British Empire. And that marked the emergence in the United States into coming to, if you will, to the economic rescue of Europe. But the die was already cast, and so now what we've seen is the shriveling up of Europe. It's no longer an industrial power at all. Não dá mais para chamar de potência industrial. Não faz nenhuma pesquisa avançada digna de nota em tecnologias modernas. Não tem força militar. Poxa, a Grã-Bretanha consegue colocar todo o seu exército, na verdade todas as suas forças armadas, dentro de um estádio de futebol e ainda sobrariam umas 30 mil cadeiras. Então, sabe, é uma piada. É desse contexto que vem a postura da Europa, especialmente na sua arrogância e eu diria na sua inveja da Rússia. Eles acharam que podiam destruir a Rússia e quase conseguiram. O que aconteceu com o colapso da União Soviética e a tentativa do Ocidente de explorar economicamente a Rússia só quando Vladimir Putin assumiu o poder. It came to a halt when Vladimir Putin came into office. And it took him about 3 years from E ele levou mais ou menos 3 anos, de 1999 até 2002, para entender o que estava acontecendo. Mas quando ele pisou no freio em 2002, ele disse, tá bom, oligarcas, vocês vão trabalhar para o bem da Rússia ou podem cair fora. Podem ganhar dinheiro, mas vão ficar fora da política. E se não quiserem esse acordo, eu coloco vocês na cadeia. E muita gente pensou, isso é terrível. Mas isso salvou a Rússia. E olha, a Rússia de hoje é uma sociedade vibrante, é aberta, é linda, as pessoas são incríveis, a comida é maravilhosa. Eu comi a melhor pizza da minha vida num restaurante italiano, bem em frente ao Hotel Metropole.
Não tenho palavras para dizer o quanto foi bom, simplesmente incrível. Eu cheguei a voltar para Moscou só para comer pizza lá de novo. I travel back to Moscow just to eat pizza there. I don't blame you. I don't blame you. Eu não te culpo. Eu não te culpo. Donald Trump e Vladimir Putin, aliás, tiveram uma ligação no dia 29 de abril, onde falaram sobre a guerra na Ucrânia, energia e projetos econômicos. E isso, claro, segundo relatórios oficiais. O Trump disse mais uma vez que o acordo está fechado. Ele vem dizendo isso há meses, se não há anos. Larry, o que você acha dessas declarações? O que você acha dessa ligação? What do you make of these statements? What do you make of this call? Well, a deal is not close. And Trump was desperate to... Olha, um acordo não está nem perto. E o Trump estava desesperado para conseguir que o Putin interviesse e o ajudasse a fechar um acordo com o Irã. É isso que está acontecendo. O Putin, o governo russo, está numa posição única, tanto pela relação que tem com Israel, afinal o quê? Uns 2 milhões de cidadãos israelenses são russos, quanto pela credibilidade que tem com os árabes do Golfo. E se nada mais, o Lavrov é visto como o decano dos diplomatas, o diplomata por excelência. Então a Rússia está numa posição única para tentar ajudar os Estados Unidos a encontrar um plano de saída. Agora a Rússia não vai abandonar nem trair o Irã. O compromisso com o Irã está firmado por escrito e mais recentemente num acordo trilateral de segurança que Rússia, China e Irã assinaram no dia 29 de janeiro. Mas eu acho que era isso que o Trump estava buscando. Eu ainda não vi o comunicado oficial, então estou curioso para ver o que vai estar lá. A Rússia costuma ser bem boa em divulgar esses comunicados. A Casa Branca nem tanto. Russia's usually pretty good about providing those. White House, not so much. What has the conduct of the war in Iran taught Russia? O que a condução da guerra no Irã ensinou à Rússia? Porque quando eu penso nas negociações entre os Estados Unidos e a Rússia, eu percebo que para negociar com o governo Trump, ou com qualquer outro, precisa existir um nível básico de confiança. E o Putin, claro, é muito pragmático, entende bem de diplomacia e é um realista. Então, que mensagem a forma como Trump agiu na Venezuela, e mais especificamente no Irã, passou para o presidente russo e para os diplomatas russos? Bom, primeiro, isso não gerou nenhuma sensação de confiança de que os Estados Unidos realmente vão cumprir o que prometem. A gente ainda não tem um quadro completo das promessas que o Trump fez na cúpula de agosto de 2025, no Alasca. Mas o que está claro é que ele não cumpriu essas promessas. Na verdade, elas foram distorcidas. Agora, os Estados Unidos reduziram o envio de dinheiro e de armas para a Ucrânia, mas isso tem mais a ver com o fato de que o país tem recursos limitados. Também tem a questão, e isso certamente passa pela cabeça do presidente Putin, de que no dia 28 de dezembro, quando os Estados Unidos tentaram derrubar a economia do Irã, foi exatamente o mesmo dia em que um ataque de drone foi lançado contra a residência do presidente acho que era em Volchansk, quer dizer, em Valdai. E olha, isso não poderia ter acontecido sem o apoio dos Estados Unidos. Então veja bem, se eu fosse o Putin, eu deixaria bem claro para o Trump que ele passou dos limites e que não existe mais confiança. Do ponto de vista do Trump, eu nem acho que ele se lembre disso. Mas eu não acredito em coincidências. Não é coincidência que aquela tentativa de ataque contra o Putin tenha acontecido justamente no mesmo dia em que os Estados Unidos tentaram iniciar uma revolução colorida no Irã. Aquilo fracassou, mas preparou o terreno para o que aconteceu depois, no dia 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel lançaram o ataque surpresa contra o Irã. Agora, à medida que a Rússia observa o que está acontecendo com os Estados Unidos, ela está aprendendo na prática que existem limites enormes para o poder militar americano. Eles estão vendo isso de perto. Os Estados Unidos estão jogando todo o seu peso contra o Irã e, mesmo assim, não conseguem derrotar o Irã. E o Irã não tinha o tipo de sistema de defesa aérea que a Rússia tem.
E para ser bem franco, eu acho que tanto a Rússia quanto a China, especialmente a China, estão se divertindo com a situação, vendo os Estados Unidos esgotarem seus sistemas de armas mais importantes, seus mísseis de ataque de precisão, e sem ter uma forma rápida de substituí-los. Porque se você olhar para coisas como os ATAC-MS, os mísseis Patriot, os mísseis THAAD, os Tomahawk, os JASS, todos esses sistemas de mísseis guiados por precisão precisam de minerais de terras raras chineses para serem fabricados. E se eles não tiverem esses minerais de terras raras da China, eles simplesmente não são produzidos. Esse é o problema. Eles precisam fabricar novos, e a China está retendo esses minerais de terras raras. E isso é muito, muito irônico, não é? O complexo militar industrial dos Estados Unidos depende muito, mas muito mesmo dos minerais chineses e de minerais críticos em geral que vêm da China. É bem irônico, não é? Tipo assim, sabe aqueles vídeos no YouTube com histórias de como a vingança é servida? Então nesse uma mulher oriental entra num hotel britânico super chique e o recepcionista olha para ela de cima com aquele ar de preconceito. Ela é chinesa, não tem o visual certo, sabe? Aí ela diz, temos uma reserva. E ele responde, não, vocês não podem ficar, o quarto já foi dado para outra pessoa. E por aí vai, tratando ela com desrespeito. O gerente do hotel aparece e também a trata mal. Mas então ela diz, você precisa ligar para o dono desse hotel. E de repente o dono entra e reconhece ela na hora, porque ele acabou de vender o hotel para ela. E agora tem esse funcionário e o gerente do hotel. Eles percebem, acho que a gente não vai ter uma carreira longa aqui. É mais ou menos isso que vem acontecendo com a forma como o Ocidente tem tratado a China. Tipo, vocês são irrelevantes. Ou então usam termos racistas. E de repente percebem, meu Deus, todos os nossos minerais raros, a gente fabrica ímãs, precisa desses ímãs para os mísseis de precisão, e é a China que faz isso. Aí agora precisam tentar se dar bem com a China. Só que a China, ela tem boa memória. Ela lembra quando foi desrespeitada, insultada e tratada com desprezo. E, por incrível que pareça, os Estados Unidos, sob o comando do Scott Besson, aquele idiota, continuam fazendo isso. O Besson continua dia após dia insultando os chineses. E olha, os chineses não são de demonstrar emoção. Mas isso, com certeza, está deixando uma marca. Eles vão se lembrar disso e vai chegar a hora em que os Estados Unidos vão ter que pagar por esse tipo de insulto. É por isso que eu disse. O que a Rússia está observando é como os Estados Unidos não protegeram seus meios de produção, nem suas cadeias de suprimento. E por causa disso, toda a sua tecnologia militar ficou bem vulnerável à falta de insumos, além de estar mostrando que não é tão eficaz quanto eles imaginavam no começo. Bom, dá para dizer que os Estados Unidos têm interpretado mal tanto a China quanto a Rússia. Acho que foi o Barack Obama, o presidente Obama, que disse que a Rússia era um posto de gasolina disfarçado de país, certo? Esse tipo de retórica é bem típico de certos grupos dentro do establishment de política externa americano, que adoram, digamos assim, minimizar ou simplesmente entender errado seus adversários, a ponto de toda a política externa deles acabar se baseando em equívocos e em pensamento ilusório. E a Rússia, claro, é uma potência nuclear. E neste momento está travando uma batalha existencial, assim como o Irã também está. Antes, as negociações entre Estados Unidos e Rússia giravam em torno de a Rússia consolidar o controle sobre as 4 oblasts. Mas agora, com a militarização da Europa e a recusa de Zelensky em abrir mão de Donbass, parece que controlar só as 4 regiões já não seria visto como uma vitória por muitos russos. Então, quais são hoje os principais objetivos estratégicos da Rússia? So, what are the main strategic objectives of Russia today? Bem, derrotar a OTAN e fazer a OTAN entrar em colapso.
É para isso que tudo isso está caminhando. Olha, eu escrevi bastante sobre isso voltando lá para 1995, então 31 anos atrás, quando os Estados Unidos tiveram a chance de trazer a Rússia para dentro da OTAN e assim eliminar a necessidade da própria OTAN. Porque o propósito original da OTAN era estar pronta para lutar contra uma invasão soviética na Europa. Isso nunca ia acontecer. Foi, de novo, mais uma mentira empurrada, porque o verdadeiro objetivo do Ocidente sempre foi dividir e destruir a Rússia, quebrar o país em pedaços menores e, no fim das contas, se alinhar com certos grupos dentro da Rússia para atacar e destruir a China. Esse sempre foi o plano. Eu acho que esse ainda é o plano. Agora, eu não acredito que exista mais qualquer base válida para negociar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são confiáveis. Na minha visão, os Estados Unidos são como um estuprador em série. Desculpe, um estuprador em série. Você prende essa pessoa. Você não negocia com ela. Você não tenta descobrir se ela pode se mudar para a casa ao lado e se comportar bem. Não. E nesse sentido, eu acho que a Rússia tem sido, na minha opinião, um pouco ingênua e confiante demais no Ocidente. Eu não acho que o Ocidente tenha conquistado nem um pouco de confiança, considerando as suas ações. E mais uma vez vimos isso nas negociações, nas conversas deles com os representantes iranianos no dia 26 de fevereiro, com um plano de se reunir novamente em Genebra na segunda-feira, dia 2 de março. E os Estados Unidos lançam um ataque cruel, assassino, que mata 168 meninas de escola. Para quê? O Irã não estava ameaçando fazer nada contra eles. Então, sabe, um golpe covarde desses já desmoraliza completamente os Estados Unidos, na minha opinião, como um país em que qualquer nação possa voltar a confiar. Depois de algo assim, é preciso reconquistar a confiança. E dá para dizer o mesmo, sabe, do meu ponto de vista. Se o Putin me pedisse conselho, eu diria para não mostrar nenhuma piedade para os Estados Unidos. Quando terminarmos com Zaporizhia e Kherson, vamos retomar Odessa e vamos retomar Kiev. We're taking Odessa back and we're taking Kiev back. Because Kiev is the birthplace, really, of Russia. Porque Kiev é, na verdade, o berço da Rússia e da Igreja Ortodoxa Russa. Então isso pertence à Rússia. E o resto da Ucrânia Ocidental, que os poloneses, os romenos, os húngaros decidam o que fazer com aquilo. Mas isso, sabe, eu não sei se a gente vai chegar a esse ponto. O fato é que a Rússia agora está se afirmando, essa, digamos, operação militar especial. E as sanções impostas pelo Ocidente foram um alerta para a Rússia perceber que precisava se desvincular desse sistema financeiro ocidental. Precisava criar algo independente disso. E esse é o único jeito de ser realmente livre. Larry, você acha que a Rússia está pensando em tomar Kiev para garantir que o Ocidente não instale um novo governo fantoche, que mais tarde poderia começar outra rodada de escaladas no futuro? Sim, acredito que sim. Eu realmente acho que eles vão tomar. Se a Ucrânia quiser ter uma capital que seja em Lviv, mas não em Kiev. Kiev é russa. Muita gente aqui, especialmente nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, entende mal o conceito de uma guerra de atrito, que é exatamente o que a Rússia busca ou vem buscando fazer. Sabe, muitos comentaristas ocidentais dizem: a Rússia é fraca, está em guerra na Ucrânia desde 2022 e olha só, nem conseguiu controlar o Donbass. Então existe essa diferença e ninguém sabe direito por quê. Mas por que a Rússia está avançando devagar? É uma estratégia deliberada ou é, como dizem, falta de recursos e fraqueza militar? Não. É uma estratégia deliberada para minimizar as baixas russas e também as civis. Nenhum analista militar dos Estados Unidos devia nem abrir a boca para falar disso. Quanto tempo os Estados Unidos ficaram no Afeganistão? E a gente nem estava lutando contra um exército do nível da OTAN. A Rússia está lutando contra um exército do mesmo nível da OTAN. Um exército que recebe armas da OTAN, inteligência da OTAN e até pessoal da OTAN envolvido.
E mesmo assim, a Rússia continua avançando e vencendo. Agora olha para os Estados Unidos no Afeganistão. Contra quem? O Talibã. Eles não tinham tanques, artilharia, aviões de combate, helicópteros. Eram basicamente uma força insurgente. E derrotaram os Estados Unidos depois de 20 anos. Então os Estados Unidos não têm nada para dizer. Deviam simplesmente ficar quietos, sabe? Nem abrir a boca. Não tem nada a acrescentar. Nenhuma experiência comparável ao que a Rússia está enfrentando. Quanta popularidade o Putin tem entre a população russa? Porque, claro, já que estamos falando de comentaristas ocidentais, eu quero abordar essa outra questão, essa outra história que a gente ouve o tempo todo. Dizem que ele é só um ditador brutal, odiado pelo próprio povo, e, claro, sempre existem pessoas que discordam, que não aprovam as ações do governo. Mas a gente sabe que, na prática, a realidade é bem diferente. E você já esteve na Rússia várias vezes. O Putin, na verdade, pode até ser mais popular na Rússia do que o Trump é entre os americanos. Qual é a sua percepção, qual é a sua impressão sobre o nível de apoio que o Putin tem na Rússia hoje? Ah, sim, não, isso é garantido. Sabe, se você desse... Eu tô tentando não ser grosseiro aqui, tem uma expressão meio chula, mas não vou usá-la quando falo do Donald Trump. Seria algo como escolher entre almoçar com Donald Trump ou fazer uma colonoscopia. As pessoas escolheriam a colonoscopia. Agora, o Vladimir Putin, sim, ele passou por tempos difíceis. A popularidade dele caiu de 76% para 72%. Meu Deus, que tragédia, né? Olha, a quantidade de políticos, seja o Merz, o Starmer, o Macron, a Meloni, o Trump, eles matariam para ter números como os do Putin. E sabe, tem vários canadenses e americanos que moravam no Ocidente e se mudaram de volta para a Rússia. Tem um cara que eu conheço, ele se formou em West Point em 1972 ou 73 por aí. Ele era o presidente do clube russo em West Point. A família dele tinha fugido durante a Revolução Bolchevique, mas ele voltou para lá. Ele adora o lugar. E é uma sociedade aberta, livre. Outro exemplo é o Joseph Rose. O Joseph cresceu aqui na Flórida, perto de onde eu moro, trabalhou um tempo em Hollywood, mas depois se converteu ao cristianismo. Ele se mudou para a Rússia por causa dos valores tradicionais. Eu conheço vários outros americanos que fizeram a mesma coisa. Agora tem também um casal canadense que tem um canal no YouTube chamado Countryside Acres. Eles têm 8 filhos, se mudaram para a Rússia, construíram uma fazenda e estão fazendo a vida deles lá. Então, o que a gente vê na Rússia, em muitos aspectos, é que não se trata de um Estado autoritário. Eles não estão prendendo pessoas por fazerem uma oração do lado de fora de uma clínica de aborto, como aconteceu no Reino Unido. Eles não estão prendendo pessoas que por acaso entraram no Kremlin, como fizeram nos Estados Unidos, e depois colocaram essas pessoas na prisão. Então, sabe, eu passei a pensar assim, a gente deve tratar cada país como trata os amigos ou os vizinhos. Você não se mete na vida pessoal dos seus amigos ou vizinhos. O que eles fazem dentro da família deles é problema deles, não é problema seu. Cuide da sua própria vida. Você garante que seus próprios filhos sejam bons cidadãos. Cuida para que sua casa esteja em ordem. Se certifica de que não tem lixo no seu quintal. E não sai por aí tentando impor seus padrões aos outros. E é justamente isso que tem irritado tanto o Ocidente. A Rússia escolheu um caminho de independência e tem sido incrivelmente bem-sucedida. A única transformação que supera o que a Rússia viveu nos últimos 25 anos é o que aconteceu na China. A China também construiu uma sociedade impressionante, que a gente gosta de retratar como se fosse feita de autômatos rígidos, comandados por ditadores autoritários e brutais. Nada poderia estar mais longe da verdade.
Mas o que a Rússia tem mostrado uma habilidade especial em fazer é lidar com o desafio da diversidade. São mais de 145 grupos étnicos diferentes. E especialmente depois de travar uma guerra de 10 anos contra os guerrilheiros chechenos, que basicamente eram financiados pela CIA e pela inteligência britânica, e que trouxeram combatentes do Afeganistão que já tinham lutado contra os soviéticos. Eles tentaram fazer a mesma coisa na Chechênia, e foi uma guerra brutal, de 10 ou 11 anos, que só terminou quando Medvedev era presidente. E é por isso que Vladimir Putin foi colocado primeiro como primeiro-ministro e depois se tornou presidente. Mesmo assim, o que me impressiona é como a Rússia conseguiu se reerguer e curar as feridas daquela guerra terrível. E olha, numa das minhas últimas visitas a Moscou, eu passei um bom tempo com o general Apti Alaudinov. O general Alaudinov é um muçulmano muito devoto, mas também é um patriota russo convicto. A Rússia mostrou que é possível ser nacionalista, amar o próprio país e ao mesmo tempo ser fiel à sua religião, seja o islamismo, o judaísmo, o cristianismo ou o hinduísmo. Isso é algo realmente notável nos russos, algo que me impressionou muito. E acho que nós aqui nos Estados Unidos precisamos aprender como eles conseguiram fazer isso e tentar seguir o mesmo caminho. Sim, eu acho que a Rússia está realmente focada na tolerância religiosa. E eu acredito que isso é uma parte muito importante da tentativa deles de criar uma sociedade mais tolerante e mais compreensiva, já que o Islã e a Igreja Ortodoxa coexistem dentro do mesmo Estado. E isso, claro, é uma diferença enorme em relação ao que a gente vê aqui nos Estados Unidos, onde a islamofobia e essa narrativa de retratar uma certa religião, certos povos como ruins, como maus, como o outro, infelizmente viraram algo normal. Esse não é um jeito de coexistir, nem de construir uma sociedade que funcione bem por um longo período de tempo. Isso é evidente. Larry, estou vendo relatos de que o exército russo está se aproximando de Sumy, uma cidade de cerca de 300 mil pessoas no nordeste da Ucrânia, bem perto da fronteira com a Rússia. Fala pra gente sobre a ofensiva da primavera. Qual é o objetivo dessa ofensiva? É bom, quando eles tomarem Sumy, a estrada para Kiev vai ficar totalmente aberta. Aí eles vão poder, eu acho, tomar Kharkiv, porque vão ter cortado a principal linha de suprimento que vai para lá. Outro objetivo importante agora é acabar com Sloviansk, Kramatorsk e Donetsk. Quando romperem essa linha, isso praticamente destrói qualquer defesa que a Ucrânia ainda tenha. A estrada fica completamente aberta até Zaporíjia. E aí o ritmo da guerra, o avanço russo, vai acelerar de forma bem mais intensa depois disso. Então é por isso que eu acho que a Rússia está pressionando em toda a linha de frente agora, que tem mais ou menos 1000 milhas de extensão. E os ucranianos simplesmente não têm gente suficiente para segurar e impedir esse avanço. Na verdade, nas últimas semanas, têm surgido imagens bem perturbadoras de soldados ucranianos extremamente magros. Eles não estão sendo alimentados direito, nem recebendo suprimentos adequados, e parecem mesmo vítimas de campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que o ritmo dessa guerra vai acelerar. O Trump quer tentar levar o crédito por encerrar o conflito, mas isso não vai acontecer. A Rússia vai conquistar uma vitória militar. É a única forma de isso acontecer. Não vai haver um acordo negociado. A única negociação possível será se o Volodymyr Zelensky vai conseguir deixar a Ucrânia com vida e encontrar refúgio em outro país, ou se vai acabar sendo morto nesse processo. Larry, talvez a última pergunta para você hoje. A gente sabe que um confronto entre a OTAN e a Rússia seria absolutamente devastador e provavelmente acabaria virando um conflito nuclear. Onde está a linha vermelha atual entre o envolvimento da OTAN e um confronto direto com a Rússia? A gente sabe que a Rússia tem mostrado bastante contenção, enquanto a OTAN vem provocando e provocando, cutucando o urso, por assim dizer.
Então, onde está essa linha vermelha agora? Com a Rússia ainda reagindo de forma muito contida e a OTAN achando que pode ir cada vez mais longe, né, após uma disca. With. Eu realmente acho que eles já cruzaram essa linha vermelha. Mas essa escolha não é nova, mesmo que eu saiba que o Sr. Karaganov tenha falado sobre isso. A Rússia tem o Avangard. O Avangard é, digamos, uma arma que carrega uma força destrutiva concentrada. Diferente das armas nucleares, é como um martelo quebrando uma lâmpada. Não faz distinção, causa destruição em massa. O Avangard pode causar uma destruição massiva em um alvo específico, e é disso que se precisa. É como usar um laser para remover um câncer do corpo. Em vez de destruir o corpo inteiro, você elimina o câncer. Então eu acho que a Rússia tem outras opções nesse caso, e acredito que vai usá-las. Se esses ataques de drones contra a infraestrutura russa continuarem, acho que a Rússia vai responder, e vai fazer isso dentro dos Estados europeus. Infelizmente, isso vai ampliar a guerra. Mas, na minha opinião, é para lá que a gente ainda está indo. It's at a no-no nesse ponto. Larry, muito obrigado por estar aqui com a gente. Pessoal, sigam o Larry, eu vou deixar o blog dele no link aqui embaixo. Foi uma conversa realmente fascinante e eu espero te receber de novo no programa em breve, Larry. Olha, Lena, eu agradeço a conversa e as ótimas perguntas. Gostei muito do bate-papo. Obrigado.